O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisso meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Jesus faz uma belíssima comparação para nos dar seus ensinamentos hoje. Ele parte de alguma coisa muito conhecido por todos da sua época, principalmente, que era justamente a videira, a uva, ou a maneira como que a uva cresce na videira, o que precisa ser feito para que esta videira produza a uva tão preciosa para o vinho, para o consumo da fruta, enfim. Nós estamos nesse tempo da Páscoa e fizemos até agora, meus caros irmãos e irmãs, uma caminhada muito interessante nessa nossa liturgia dominical. Começamos aí nas 3 primeiras semanas aí desse tempo da Páscoa, em que nós refletimos primeiramente sobre estar na presença de Cristo ressuscitado. Reconhecer, na verdade, esse Cristo ressuscitado e colocar nele, na verdade, todo o fundamento da nossa vida, todo o fundamento da nossa fé. Eu dizia lá, na ocasião, assim, olha, precisamos reconhecer esse Cristo ressuscitado. Aí eu dizia assim, olha, para reconhecer o Cristo ressuscitado, nós precisamos fazer uma verdadeira experiência de, eu disse assim, renunciarmos um pouco de cada um de nós, né? Ou seja, deixarmos de colocar o entendimento da nossa vida, todo o entendimento da nossa vida, naquilo que eu acho, naquilo que eu quero, ou naquilo que eu entendo que é melhor para mim, aonde eu vou ganhar, aonde eu vou levar vantagem. E aprendermos a colocar esse Cristo no centro, numa outra perspectiva. E aí sim, nós poderemos reconhecê-lo. Aí semana passada, dentro desta caminhada, né, foi o Domingo do Bom Pastor, e na semana passada a gente refletia sobre as ovelhas, que reconhecem, que escutam a voz, que identificam a voz do pastor. Aprender a identificar a voz de Jesus. Um grande desafio, principalmente no tempo de hoje, meus caros irmãos e irmãs, que são muitas vozes, muitas vezes falando ao mesmo tempo. São muitas as motivações, a forma de vozes que muitas vezes se apresentam para nós na nossa vida. Coisas muito boas, com toda certeza, mas coisas também muito ruins.
que não nos ajudam a crescer no entendimento do projeto do reino de Deus para nós, para as nossas vidas. Aprendemos a reconhecer a voz de Jesus através do Evangelho. Aprendemos a reconhecer a voz de Jesus que nos orienta, nos conduz. Essa voz que devemos escutar e deixar-nos conduzir por ela. Dentro dessa linha, hoje, Jesus conta essa história da videira. O que é uma videira? A videira produz a uva. De que maneira? Nós sabemos, não é? Tem aí como que um tronco principal, esse sim, lógico, na terra, né? Se alimentando. E esse tronco, ele produz ramos. E os ramos, muitas vezes, crescem, e crescem muito. Alguns ramos, ou a ponta do ramo, dependendo do tipo da uva, está metros e metros, muitas vezes, do tronco, e mesmo assim está lá bonita, né? Viva, cheia de vida, cheia de folhas, vai produzir a uva. E um ramo desse bonito, às vezes com muitos metros, longe lá na ponta, se ele for cortado na hora errada, ele pode estar cheio de vida, cheio de flores, cheio de folhas, cheio de frutos, mas nós sabemos, ele vai secar. E aí Jesus diz para nós, eu sou a videira, e vós os ramos. Ou seja, nós os ramos ligados a essa videira. O que Jesus quer ensinar para nós, meus caros irmãos e irmãs? Bom, nós sabemos que a videira, ela precisa, na hora certa, ser podada. Por que precisa podar a videira, né? É para que ela possa juntar forças novamente, né? Se alimentando aí dos nutrientes da terra, da água, do sol e tudo mais, do tempo certo, da sombra. Aquela videira que foi podada no tempo certo, ela vai crescer novamente forte. Nesse processo de crescimento inclui, evidentemente, a uva, inclui também os cachos de uvas. Se ela não é podada de um ano para o outro, ela pode até dar um cachinho aqui, ali, mas se continuar sem ser podada, ela vai morrer, ela vai deixar de produzir essa uva. Então, na hora certa, precisa podar. Aí Jesus fala assim, olha, meu pai corta, esta videira precisa, esses ramos precisam ser cortados. O que a gente precisa cortar? Bom, se os ramos somos nós, o que precisa ser cortado? E é interessante que nesse exemplo, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira. Bom, se é uma videira verdadeira, tem uma videira falsa. Se ele precisa ressaltar que ele é verdadeira, senão que existe outro tipo de videira. Bom, qual que é a mensagem para nós nesse evangelho? Nos ajuda muito o exemplo de Paulo na primeira leitura. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, está falando aí da experiência de Paulo. Diz aí, qual a experiência, né? Paulo indo até Jerusalém. Essa é a primeira informação. Chegando lá em Jerusalém, ele é recebido com reservas, com desconfiança. O que está acontecendo? Bom, essa viagem de Paulo a Jerusalém, ela acontece mais ou menos uns 3 anos depois da sua conversão. E é a primeira vez que ele vai a Jerusalém. O que aconteceu antes? Paulo, nós sabemos, era um perseguidor dos cristãos. Por que Paulo perseguia os cristãos? Porque Paulo, no seu entendimento, nas suas convicções, para Paulo, os cristãos eram hereges. Eram pessoas que não observavam a religião de forma correta, da maneira como que ele entendia, da maneira como ele tinha aprendido, segundo a lei, segundo os preceitos. Os cristãos faziam diferentes. E o que aconteceu? Paulo fez uma experiência profunda com Jesus. Uma experiência profunda de descobrir Jesus. Isso fez com que a vida de Paulo mudasse completamente, uma verdadeira conversão. E Paulo, depois de fazer essa experiência, ele começa a testemunhar: Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, é o Salvador, ressuscitou. Esse é Paulo que chega
3 anos depois a Jerusalém. Por que ele foi para Jerusalém? O grande entendimento de Paulo e o grande ensinamento é justamente esse. O que tinha em Jerusalém? A igreja. O núcleo central da igreja. Os apóstolos. Pedro. Os demais discípulos. Todos estavam ainda em Jerusalém. E Paulo entendeu que ele era um ramo. O tronco estava em Jerusalém. E ele tinha que permanecer ligado a esse tronco. Ele tinha que permanecer ligado à igreja. E esse é o testemunho inicial de Paulo. Entender esse projeto de Deus. Juntos, ligados, unidos. Nos alimentando no único tronco, Jesus Cristo. Nos alimentando justamente da palavra. Nos alimentando da Eucaristia. Buscando esta unidade, buscando essa união. Interessante a vida de Paulo, porque ele chega lá, primeiramente, com desconfiança. Depois o testemunho de Barnabé, ele é aceito por todos. E começa o outro problema de Paulo, porque ele começa a ser perseguido por seus antigos companheiros judeus, que viam nele agora um herege, que não queriam, na verdade, o seu testemunho. Paulo é um exemplo vivo de superação de todas as dificuldades, de superação, inclusive, das tentações de desistência, das tentações, inclusive, de desligamento, de nos desligarmos do tronco, de nos desligarmos da igreja, de estarmos presentes em comunhão com Deus e com a igreja. É justamente esse o testemunho dele para nós, que nos liga nesse evangelho de hoje. Como eu disse, o ramo pode estar belíssimo, até cheio de frutos. Se ele for cortado, desligado, ele seca, ele morre. E diz Jesus no texto para nós, olha, para estarmos dando fruto, só permanecendo ligados. Para que o fruto apareça, precisamos justamente nos alimentar constantemente da palavra e da Eucaristia. É justamente isso que dá sentido à busca de uma unidade. Somos a igreja de Jesus. Se reconhecer como ramo ligado a esta igreja. E aí conclui Jesus, permanecendo ligados, o fruto aparece. Que fruto? Do que está falando? Aí no exemplo do ramo é a uva. E na nossa vida? Quais são esses frutos que aparecem? Essa é a segunda leitura que responde para nós. Esse trecho da primeira carta de João é o amor. A capacidade que nós temos de amar. Não com palavras de João, mas de uma forma concreta. Ou seja, com fruto. Com o resultado de nossa vida. Com o resultado da nossa ação. Com o resultado da nossa ligação com o tronco, do alimentar-se da seiva do tronco, que é Jesus Cristo. O que vai ser cortado? A partir do que vai ser cortado, como eu disse? É a partir da palavra de Deus. É a partir justamente desses ensinamentos. O que precisa ser cortado? Precisa ser cortado em nós aquilo que conscientemente concluímos, como diz João ali na carta, que não pertence ao projeto de Deus, que não mostra a nossa capacidade de amar, que não traz e não nos soma nesse amor de Deus. É a palavra que nos corta. Quando buscamos com sinceridade de coração essa observância daquilo que Jesus nos ensina no seu evangelho para nós nas nossas vidas. Todas as vezes em que nós confrontamos o resultado, os frutos, aquilo que aparece para nós, como resultado daquilo que nós fazemos, são coisas boas. Como é que eu sei se é um fruto? Quando a coisa boa não é para mim. Quando eu consigo produzir coisas boas somente para mim, eu estou desligado do tronco. Eu estou desligado de Jesus Cristo, vai secar.
não é o fruto no amor de Deus. O fruto que fala Jesus é aquilo que é consequência de uma busca sincera do nosso coração, nas nossas atitudes, deixando cortar em nós, inclusive, aquilo que não é de Deus. Aí sim o que vai aparecer é o resultado a partir da palavra de Deus. Nesse exemplo belíssimo de Jesus para nós, meus caros irmãos e irmãs, a grande motivação que devemos buscar é justamente essa: reconhecendo Jesus como sendo o nosso Senhor no Cristo ressuscitado, deixando-se conduzir como uma ovelha ao pastor, escutando a voz de Jesus transformar a nossa vida através do seu exemplo, sua palavra, o seu anúncio, e deixarmos ligarmos, alimentados permanentemente por Ele, em comunhão com a igreja, para que nós possamos apresentar as nossas uvas, os nossos frutos, as nossas boas obras. Nós continuamos a missa no nosso folheto para rezarmos juntos.